Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje é domingo, dia 7 de junho de 2020, e o texto em que vamos meditar hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Nós iremos ler do versículo 10 até o versículo de número 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos crentes da cidade de Éfeso, como ele diz aqui no versículo 20, ele estava preso por amor ao Evangelho de Jesus. Estava preso na cidade de Roma. Foi quando ele teve a oportunidade também de escrever, além desta carta, escrever aos Efésios, escrever aos Colossenses e também escrever uma pequena carta a Filemon, que era um crente da cidade de Colossos. Em Roma, onde ele estava preso, foi-lhe permitido que alugasse uma casa e ficasse em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. E ali, naquela residência, nesse período ele teve a oportunidade então de pregar o Evangelho para muita gente que ele recebia através de visitas de conhecidos ou de outros moradores judeus da cidade de Roma. Interessante que na carta aos Filipenses, que deve ter sido a última que ele escreveu pouco antes de ser libertado, ele diz que toda a guarda pretoriana, por causa da sua prisão, havia tido a oportunidade de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. E no fim daquela mesma carta, quando ele está então levando as suas saudações finais para a igreja de Filipos, ele diz que os da casa de César, isto é, os que trabalhavam para o imperador, estavam mandando saudações também. O que mostra para nós que provavelmente muitos dos soldados romanos que guardavam dele ali, se revezando, foram convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus. Em Roma ficava a elite da guarda pretoriana. E o apóstolo Paulo deve ter tido a oportunidade muitas vezes de reparar nas vestimentas, na armadura daqueles soldados. Observou que em volta da cintura daqueles soldados havia um cinto de couro grosso, de mais ou menos uns 15 ou 20 centímetros de largura, e que servia de suporte para várias peças da armadura do soldado. Ele observou também aquela couraça firme que estava também atrelada ao cinto na parte inferior e também protegia as costas, além de proteger o peito do soldado. Observou também aquele escudo que o soldado sempre trazia no seu braço esquerdo, com o qual ele poderia se defender dos ataques através de espadas ou lanças ou flechas. Observou que naquele cinto do soldado havia uma espada
com o qual o soldado poderia então combater nas suas batalhas. Observou os pés, onde o soldado calçava botas com grampos ou com pregos embaixo, para que ele pudesse se firmar bem no solo enquanto ele estava lutando. Observou o capacete que protegia a cabeça do soldado. E assim como o Senhor Jesus costumava fazer, ao tirar das coisas pequenas da vida lições para a nossa vida espiritual, o apóstolo Paulo também gostava de fazer isto. Ao observar aquele soldado que estava sempre ali guardando ele, vendo a sua couraça, vendo a sua armadura, o apóstolo Paulo pensou assim: nós, filhos do Evangelho, filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, nós somos como soldados também. Somos soldados num campo de batalha. Só que a nossa luta não é uma luta contra inimigos, não é uma luta contra gente feita de carne e osso, mas é uma luta contra as forças espirituais do mal. E assim como os soldados romanos precisam estar revestidos da sua armadura, nós precisamos também estar revestidos da nossa. Por isso, quando o apóstolo Paulo começa a terminar aqui esta preciosa carta aos Efésios, ele diz assim para os irmãos no versículo de número 10: no demais, irmãos meus, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quando ele diz nos demais, esta expressão nos demais é o elo entre aquilo que Paulo vai dizer agora na sua carta e tudo aquilo que ele já havia falado anteriormente, desde o capítulo 1. E se nós voltarmos às páginas da nossa Bíblia, aqui na carta aos Efésios, lá para o capítulo 1, nós vamos ver que nos primeiros 3 capítulos desta carta, o apóstolo Paulo está nos ensinando toda sorte de bênção que Deus nos tem dado por meio de Jesus Cristo e que nós recebemos em nossas vidas pela fé no Evangelho. Ele diz, no versículo de número 3, que nós podemos bem dizer a Deus, capítulo 1, versículo 3, que nós podemos bem dizer a Deus porque, graças à sua bondade, Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E a partir do versículo de número 4, aqui do capítulo 1 até o capítulo 3, todinho, o apóstolo Paulo então passa a enumerar todas as bênçãos, ou muitas das bênçãos que Deus nos tem dado por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Assim como Deus nos amou antes da criação do universo e nos escolheu para pertencermos a Ele como filhos dele, nos escolheu para nos redimir através do sangue de Jesus, para nos conceder o dom do Espírito Santo e para fazer com que nós experimentemos a certeza da nossa salvação, a comunhão com Deus, uns com os outros, e também neste mundo já vivamos uma vida orientada por Ele. Depois, no capítulo 4, diante de tantas bênçãos que Deus nos tem dado, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E passa a descrever então que, como filhos do Senhor, o que significa viver uma vida digna dele, uma vida de humildade, uma vida de amor, uma vida de santidade, uma vida de busca pelo bem do próximo e da glória de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina como devemos viver nos nossos relacionamentos na igreja, na família, no mundo lá fora, no lugar em que nós trabalhamos. E nós podemos dizer assim, que num certo sentido, a vida que o apóstolo Paulo está ensinando para nós, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, é uma vida muito abençoada. É quase que nós podemos dizer o céu na terra, porque em tudo Deus deseja que nós vivamos harmoniosamente com Ele, com a nossa família, com os nossos irmãos em Cristo, com as pessoas do mundo lá fora. Mas, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo então começa a chegar ao final da carta, depois de dizer, depois de expor para nós como é maravilhosa a vida daquele que tem fé em Cristo Jesus, Paulo começa dizendo assim: no demais, quer dizer, as últimas coisas que eu quero falar para vocês, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, estar firmes. O apóstolo Paulo diz que nós temos uma batalha no nosso dia a dia, que nós temos uma luta no nosso dia a dia. E ele diz que esta luta é contra as forças espirituais do mal, isto é, das forças governadas pelo inimigo das nossas almas, que na Bíblia é chamado de Satanás, nosso adversário. O que nós podemos dizer, meus irmãos, é que a vida cristã, a vida do salvo, é neste mundo, de certa maneira, muito parecida com a vida dos nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, quando Deus tinha preparado tudo para eles, para que eles vivessem em plena comunhão e em plena harmonia com Ele, um com o outro e também com a natureza, governando a terra em nome do Senhor. De repente, no meio de toda aquela maravilha que era o Jardim do Éden, entra Satanás. E Satanás vai ali para roubar, matar e destruir, como diria o Senhor Jesus Cristo. E ali Satanás, de tal forma, tentou os nossos primeiros pais e enganou Eva. Assim também, Satanás tenta agora roubar de nós tudo aquilo que Deus nos tem dado por meio de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz, olha, Satanás vem contra vocês, mas para que vocês possam permanecer firmes, revistam-se da armadura que Deus tem dado para vocês. E revestindo-se dessa armadura, vocês continuarão firmes no lugar em que Deus tem colocado vocês. Vocês resistirão no dia mau. Na nossa meditação de hoje, meus irmãos, eu quero considerar então algumas coisas que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito desta armadura que Deus nos tem dado. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é quando, em que tempo nós devemos nos revestir desta armadura. Veja o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Há um sentido, meus irmãos, na nossa vida em que nenhum dia é mau. Porque, como diz o livro dos Salmos, o Salmo 118, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Todos os dias da nossa vida são dias bons, no sentido em que todas as coisas são planejadas por Deus, são governadas por Deus, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque tudo é planejado e orientado por um Deus que nos ama, que é sábio, que entende o que é melhor para nós, que conhece as nossas necessidades, que cuida de nós carinhosamente, como um pai cuida dos seus filhos. Mas a Bíblia também diz, meus irmãos, que ao mesmo tempo em que Deus está cuidando de nós, existe alguém, um ser espiritual do mal, que nos odeia e que deseja tirar de nós tudo aquilo que Deus tem preparado e nos tem acrescentado. Alguém que se utiliza das nossas fraquezas humanas, das nossas limitações, das fraquezas de outras pessoas, das circunstâncias, e que, enfim, lança a mão de tudo que estiver ao seu alcance para distorcer a nossa visão da vida, para nos mudar a maneira de pensar e tentar nos roubar, matar e destruir espiritualmente, buscando tirar as bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós. Uma das formas que Satanás tenta nos atingir é através das tentações do pecado. Por definição, pecado significa desviar-se da vontade de Deus. Deus colocou um alvo para nós e nós nos desviamos dele. E quando então o pecado se manifesta, o pecado atinge todas as áreas da nossa vida. A nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso comportamento, tudo que nós somos, de certa maneira, é atingido pelo pecado. E então, uma vez atingido pelo pecado, o nosso comportamento muda e nós nos desviamos da vontade de Deus. Por exemplo, quando você olha para os 3 primeiros capítulos aqui de Efésios, você vê como Deus tem nos abençoado,
como Deus de muitas maneiras nos tem dado da sua graça, graças ao que Jesus fez por nós. Mas assim como lá no Jardim do Éden, quando Satanás tentou Eva e disse que o que Deus estava dando para eles não era suficiente, quando Satanás enganou a nossa primeira mãe, assim também Satanás tenta nos dissuadir hoje, tenta nos enganar nos dias de hoje. E se Deus diz uma coisa na sua palavra, Ele quer nos dizer outra. Por exemplo, quando Deus nos dá algum mandamento seu, mandamento para nos abençoar, e quando Deus diz assim, pela palavra dele, honra teu pai e tua mãe, Satanás diz assim, isso está escrito na Bíblia, mas isso é porque quando Paulo escreveu a Bíblia, ele não estava pensando no tipo de pai que você tem. Como sendo insinuando, quando um pai não é aquele ideal de Deus colocado na sua palavra, o filho tem o direito de desonrar seu pai e sua mãe. Ou quando Deus diz para os pais, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas para que não fiquem desanimados, Satanás distorce a palavra de Deus e diz assim, mais ou menos para os pais, você tem que impor autoridade. Se você não mostrar quem é que manda, você vai perder a sua autoridade dentro de casa. E então, tendo a palavra nas mãos, mas distorcida por Satanás, os pais se tornam pessoas autoritárias, que não ensinam seus filhos de acordo com a palavra de Deus, mas apenas de acordo com a sua própria autoridade. E tudo aquilo que Deus diz na sua palavra, Satanás procura distorcer. Cada doutrina da Bíblia, cada promessa da palavra de Deus, cada mandamento do Senhor, Satanás quer nos desviar. Por exemplo, trazendo falsas religiões. Por exemplo, dizendo para nós que certos mandamentos nós não somos obrigados a cumprir, uma vez que nós vivemos pela graça de Deus. Dizendo que, de alguma maneira, as promessas de Deus não são confiáveis, lançando dúvidas em nosso coração. E desta maneira, quando ouvimos a voz de Satanás, entristecemos o Espírito Santo e perdemos a comunhão com Deus. A nossa luta contra Satanás é constante. Ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos resistir no dia mau, meus irmãos, entre outras coisas ele está dizendo para nós que certos momentos, certos períodos da nossa vida são mais complicados do que outros, são mais difíceis do que outros, como por exemplo estes tempos que estamos vivendo agora. São tempos difíceis, de grandes provações para o mundo inteiro e em especial para o povo de Deus. É o chamado dia mau, que Paulo está dizendo aqui, revista-se da armadura de Deus. Mas em conexão com isso, eu gostaria de ler também, aqui na mesma carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, quando Paulo diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se de um lado existem dias que são especialmente maus, especialmente difíceis, que as tentações são especialmente grandes, por outro lado, aqui ele diz para nós também que todos os dias são dias em que, ao mesmo tempo em que Deus está nos abençoando, Satanás quer tirar a bênção de nós. Portanto, quando é que nós devemos revestir-nos da armadura de Deus? É todos os dias. Todos os dias nós devemos estar revestidos espiritualmente para poder permanecer firmes. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar como é que nós vestimos esta armadura de Deus, ou esta armadura que Deus nos tem dado. E nós percebemos como é que nós nos vestimos de cada uma das partes desta armadura, à medida em que nós compreendemos o que cada uma delas significa. Nos versículos 14 e 17, o Espírito Santo nos ensina que o nosso cinto, ao qual devem estar ligadas as demais peças da nossa armadura, é a verdade. Diz que a couraça que vai proteger o nosso coração é a justiça. Diz que os nossos calçados, que manterão os nossos pés firmes quando Satanás investir contra nós, é o Evangelho da paz.
diz que o nosso escudo é a fé, que o capacete a proteger a nossa mente é a salvação, isto é, a certeza da nossa salvação. Diz que a espada que nós vamos usar é a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada pelo Espírito de Deus e ela, portanto, é usada por Ele. Então, a nossa armadura é a verdade, a justiça, a paz que vem do Evangelho, a fé, a certeza da salvação. Cada uma dessas partes compõe a nossa armadura. Agora eu quero relacionar, ainda que de modo muito breve, cada uma das partes da nossa armadura com certos ensinos do Novo Testamento. Algumas outras referências que vamos ver rapidamente para entender que armadura é esta. A primeira referência que eu quero citar é João capítulo 17, versículo 17. Lembrando que nós devemos estar cingidos com o cinturão da verdade. E ele diz assim, é o Senhor Jesus que fala em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui o Senhor Jesus está se referindo à palavra escrita de Deus, que nós temos na Bíblia, pois segundo Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus. Assim, ser cingido com o cinturão da verdade significa trazer em nossa vida ao que a Bíblia está dizendo para nós, as suas doutrinas, os seus mandamentos, as suas promessas, a sua revelação de Deus, a fim de que nós, firmados na verdade de Deus, revelados na Escritura, estejamos nos protegendo contra os ataques de Satanás. Precisamos conhecer as Escrituras de modo íntimo, de modo, por assim dizer, pessoal. Mas eu ainda quero acrescentar uma outra palavra de Jesus neste sentido, que se encontra em João capítulo 14, versículo de número 6, onde Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui nesse texto, o Senhor Jesus refere-se, entre outras coisas, a si mesmo como sendo a verdade. Porque, como diz também o Evangelho de João, lá no capítulo 1, quando Deus estava criando todas as coisas, o criou por meio de Jesus. E ali Jesus é chamado de a palavra de Deus. Então, existe um sentido em que nós falamos de Jesus como palavra de Deus, e existe um sentido em que nós falamos da Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Jesus é a palavra de Deus encarnada. E os dois são inseparáveis. O que eu quero dizer é que vestir-se do cinturão da verdade é vestir-se da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme ele nos é revelado nas Escrituras Sagradas. Revestir-se da verdade é revestir-se dele. Ele é a nossa verdade. Agora, o apóstolo Paulo diz que a nossa armadura, além de ter o cinturão da verdade, ela tem também a couraça da justiça. E eu gostaria de relacionar esta palavra justiça com o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 30. Ele diz assim: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Assim nós aprendemos. Nossa verdade, ou melhor, a verdade está em Jesus. Neste Jesus que nos é revelado nas Escrituras. E assim como Jesus é a verdade por meio de quem nós nos achegamos ao Pai, Ele também é a nossa justiça. Nós nos aproximamos de Deus confiando na justiça que temos em Cristo Jesus. Não confiando na nossa própria justiça, nas nossas próprias boas obras, na nossa própria capacidade espiritual, porque reconhecemos que somos pecadores, mas reconhecemos também que Jesus, o justo, que deu a sua vida pelos nossos pecados, satisfez a justiça de Deus, e por isso dizemos que Jesus é a nossa justiça. Depois, o apóstolo Paulo diz que também devemos embraçar sempre
o escudo da fé. Como diz a carta aos Hebreus, fé é o meio através do qual nós agradamos a Deus. Ou como diz também o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, a fé é o meio através do qual nós alcançamos a salvação. E acrescenta que a própria fé que nós temos também é um dom de Deus. Agora, como é que nós temos essa fé? Como é que nós podemos ter este escudo? Eu gostaria de responder lendo a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, onde está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Você vê que coisa maravilhosa? Jesus é o autor e consumador, isto é, Ele é a fonte da nossa fé. É Ele que nos torna capazes, por meio do seu Espírito, a crer naquilo que Deus diz. Então Jesus é a nossa justiça, Jesus é a nossa verdade, Jesus é o autor da nossa fé. Jesus é o nosso cinturão da nossa armadura espiritual, é o nosso escudo e a nossa couraça. Agora, ele também fala que nós devemos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Mais uma vez eu quero relacionar com outros textos do Novo Testamento. Efésios capítulo 2, versículo 17 e em seguida o versículo 14. Paulo diz assim: e vindo, falando a respeito de Jesus, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Jesus é a nossa paz. Ele é que trouxe para nós o Evangelho da paz, por meio do seu sangue. E o capacete da salvação? Atos capítulo 4, versículos 11 e 12 diz assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja, não existe nenhum outro nome através do qual nós podemos ser salvos. Quem é que pode colocar em nós este capacete da salvação? É o próprio Senhor Jesus. A espada do Espírito, diz o apóstolo Paulo, é a palavra de Deus. Então leiamos também Romanos capítulo 10, versículo 17, para ver como ela é chamada ali. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você percebe, não é? O Senhor Jesus é a nossa completa salvação. Ele é o cinturão da nossa armadura. Ele é a nossa couraça, o nosso escudo. É Ele quem preparou o Evangelho da paz, no qual nós estamos firmes. Ele é o capacete da nossa salvação. E a espada que trazemos nas mãos da alma, por assim dizer, a espada do Espírito, é a palavra de Cristo. Em resumo, a nossa armadura é o próprio Senhor Jesus Cristo. E no versículo 18 ele acrescenta algo mais, dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Assim como um soldado não pode perder o contato com o seu comandante, nós também não podemos perder o contato com o nosso comandante, que é o Senhor Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, depois de falar de toda essa armadura, ele não fala dela como se fosse um objeto que a gente simplesmente veste e vai lutar. Mas nós temos que estar em constante contato com o nosso comandante, através da oração, através da súplica no poder do Espírito Santo, por nós, pelos nossos irmãos, inclusive por aqueles que se encontram na difícil e maravilhosa tarefa de pregar a palavra de Deus. Então Paulo diz: orem uns pelos outros, orem o tempo todo,
Orem com perseverança e deste modo vocês vão estar revestidos da presença do Senhor Jesus, a nossa armadura. E por fim, meus irmãos, eu quero destacar o resultado de nos vestirmos desta armadura de Deus. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O resultado de você revestir-se do Senhor Jesus, diz o apóstolo Paulo, é que você resistirá no dia mau. Então veja, no dia da tentação, no dia da dificuldade, Satanás vem contra você. Ele investe contra você com as suas tentações, no sentido de que você abandone os caminhos do Senhor. Ele investe para que você se torne uma pessoa orgulhosa, que você guarde rancores, que você pense, diga ou faça coisas contrárias à palavra de Deus. Mas você está revestido da armadura do Senhor, então você está revestido com a verdade, com a justiça, protegido pela fé, com a certeza da tua salvação. E então você resiste às mentiras de Satanás. Você permanece firme naquilo que Deus tem falado para você. Satanás diz para você que você não tem capacidade de enfrentar as circunstâncias, mas você está revestido da armadura do Senhor, e então você pode dizer: posso enfrentar qualquer situação naquele que me fortalece. Satanás investe contra você com as suas acusações, jogando no seu rosto que você é uma pessoa pecadora, mas você está protegido pelo capacete da salvação. Você tem certeza de que vai morar no céu, porque Jesus é a tua salvação. Você sabe, por meio da fé, que você é filho de Deus, que você é uma nova criação, e então você fica firme nos caminhos do Senhor. Sabe que de modo algum você será lançado fora. Satanás vem para tirar a tua paz, e então ele lança no teu rosto as tuas fraquezas, as tuas tentações, os teus pecados, lança contra você os seus dardos malignos, mas você está revestido do Senhor Jesus. E então é como se Satanás atirasse as suas flechas e batesse nessa couraça. Essa couraça que é o Senhor Jesus defende você e as flechas de Satanás caem por terra. Então você vence tudo, porque você permanece inabalável. Vamos concluir, meus irmãos. Eu estou pensando num adolescente chamado Davi, que viveu muitos anos atrás e que confiava muito no Senhor. Um dia, o povo de Israel estava sendo desafiado por um gigante, por um homem que tinha mais ou menos 2,80 metros de altura. Davi não era um soldado, Davi era um pastor de ovelhas, mas ele sentiu que o nome do Senhor estava sendo afrontado e ele disse: eu vou lutar contra este gigante. Ele não foi com paus ou pedras, ele não foi com espada, ele disse: eu vou contra ele, em nome do Senhor. O nome do Senhor era a armadura de Davi, e em nome do Senhor ele venceu aquele gigante. Amados, lembrando que diz o Espírito Santo, nós temos recebido toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos para a nossa vida particular, para a nossa família, para o povo de Deus como um todo. Mas Satanás não quer que nós gozemos essas bênçãos. Então ele investe contra nós. Ele luta contra nossas almas no nosso dia a dia. Mas nós não estamos desprotegidos nessa batalha. Nós temos o Senhor Jesus. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa justiça, a nossa espada, o nosso escudo, a nossa firmeza. Ele é a certeza da nossa salvação. Não permita que Satanás roube você. Revista-se do Senhor Jesus a cada dia, com oração, com fé, e você permanecerá firme. Você permanecerá inabalável. Vamos orar. Amado Pai Celestial, graças damos ao Senhor, louvores damos ao Teu nome, porque temos Jesus na nossa vida. Jesus é a nossa força.
Jesus é a nossa proteção, a nossa salvação, a nossa santificação. Jesus é a nossa paz. Queremos, pelo Teu Espírito, a cada dia, ser revestidos do Senhor Jesus. E pedimos que assim seja, para que em meio a todos esses ataques de Satanás, nós permaneçamos firmes, inabaláveis, nesta posição que o Senhor nos tem colocado. E assim estejamos glorificando o Teu nome por tão grande salvação. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, gratos a Ti. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você, meu irmão, hoje e para sempre.